Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Estamos felizes de estar na casa de Deus? Amém. Então vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para continuarmos estudando a palavra do Senhor. Só a palavra de Deus consegue preencher esse vazio, porque a palavra é o próprio Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí em 1 João e vamos dar sequência ao estudo que começamos e já fizemos 2 etapas dele. Foi isso, nós estamos aí expondo a carta de João, a primeira carta de João, e nós já fizemos 2 etapas, já passamos por 2 etapas disso. Uma etapa foi o início da carta, a outra etapa nós paramos no capítulo 3, da última vez que eu ministrei o ensino bíblico aqui na igreja. E hoje a gente vai fazer uma leitura cuidadosa do capítulo 4. Então abra sua Bíblia aí em 1 João 4. Vamos dar seguimento. Mas antes de ler João 4, eu queria que você passasse o olho, assim bem rápido, no primeiro capítulo, para você ter ideia de como começa, ou para você se lembrar de como começa. 1 João 1 diz assim, o que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra viva, ou a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta, ou manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Acompanharam a leitura? Prestaram atenção? Se a gente pensa em um objetivo bem geral para essa carta universal de João, o objetivo geral dela é para que a gente encontre sentido para a nossa vida. Não são poucas as pessoas que se decidem ou se convencem de se tornarem evangélicas e não conseguem experimentar a plenitude da vida cristã. Esse número de pessoas cresce cada vez mais. As pessoas começam a se convencer, por estudar as Escrituras, que existe uma verdade revelada na Bíblia, e elas começam a ir em busca dessa verdade revelada, e acabam se convencendo que precisam seguir uma determinada fé. Mas elas começam a viver uma vida de sofrimento, de penúria, de dor, pela falta da compreensão de qual é o sentido da sua vida diante de Deus. Porque muitas pessoas encontram felicidade na vida quando elas conseguem fazer as coisas que lhe dão prazer, quando elas conseguem se envolver com atividades que produzam bem-estar para elas. Nessas ocasiões as pessoas buscam desesperadamente felicidade na vida nessas coisas. Muitos crentes também. Muitos crentes, eles não conseguem a plenitude da felicidade na igreja, e eles precisam desesperadamente encontrar sentido para a vida, se divertindo, tendo lazer, fazendo passeios, curtindo a vida, porque a igreja e a fé não conseguem preencher as expectativas de alegria enquanto seres humanos. Isso me preocupa muito como pastor, porque quando João escreve, ele diz várias coisas. Se você não conseguiu prestar atenção detalhadamente, eu resumo para você. O que João diz é que o que ele está trazendo é uma mensagem antiga, oculta em Deus, revelada aos homens. Então ele está falando da salvação que Deus proporciona aos homens através da encarnação do Verbo, e ele diz, nossos olhos viram e nossas mãos tocaram a palavra viva. Ele está falando de Jesus. Lá no Evangelho ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele Verbo que ele disse, no princípio era o Verbo.
que estava com Deus e que era Deus. Agora, começando a primeira carta, nós já tratamos disso quando nós começamos o estudo. Eu só estou tentando trazer para você a origem, porque a gente está dando seguimento ao estudo da carta de João. Então, quando no início da carta ele começa a fazer essa introdução, ele está falando de salvação revelada por Deus para os crentes, dizendo que ele é testemunha ocular e palpável. Ele disse: as mãos deles tocaram em Jesus. Nossas mãos tocaram. E ele diz, e ele atribui a Jesus o seguinte adjetivo: ele é a palavra viva. Olha a visão que João tem de Jesus Cristo. E ele disse que o que ele está apresentando, ou o que ele virá a apresentar nessa carta, que tem 5 capítulos, é o que nós vimos e ouvimos. Você está compreendendo? Nossas mãos tocaram, nossos olhos viram, a gente teve experiência real com a palavra viva, e o que ouvimos e vimos com a palavra viva é o que nós estamos anunciando para vocês. Para que? Aí isso aponta para o objetivo, para que vocês tenham comunhão conosco, para que vocês alinhem a comunhão conosco. Ele está falando na condição de pessoa que tinha a revelação plena de quem era Jesus, e ele está escrevendo para pessoas que supostamente ele espera que a partir do momento que recebam essas informações, também consigam alinhar-se com ele e ter comunhão com ele. E aí ele diz: para que a vossa comunhão, para que tenham comunhão conosco. E aí ele diz por quê? Porque nós temos comunhão com o Pai. Então ele está falando de uma comunhão encadeada. Consegue acompanhar meu pensamento? Ele diz: eu vou escrever coisas para vocês, compartilhar coisas com vocês, que vocês precisam ter para ter comunhão conosco, porque nós temos comunhão com o Pai. Percebe que ele encadeou essa ideia de comunhão? Eu tenho que dizer para vocês, vocês precisam ouvir o que eu digo, porque eu estou em sintonia com o Pai. Entendemos essa parte? Para a gente introduzir o estudo. E quando ele diz isso, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele vai falar na carta do seu Filho Jesus Cristo por uma razão. E eu já falei isso na introdução do estudo, na primeira oportunidade que tivemos. Quando ele está falando, ele vai sempre falar do seu Filho Jesus Cristo, porque havia na época de João uma doutrina que combatia a manifestação de Jesus em carne. Falarei disso em seguida. Para eu encerrar o pensamento dessa comunhão que ele quer que as pessoas tenham com ele, ele diz assim: essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ele está falando de uma alegria, de sentido, de encontrar significado para a vida de crente, para a vida cristã, para que você tenha alegria e não seja aquele crente cansado, que acha que não pode fazer nada, porque a maioria dos crentes que não têm uma experiência de verdade com Deus são assim. Eles são crentes, mas as experiências de alegria que eles precisam ter é fora do contexto da fé. Percebe isso, sim ou não? Ele não terá felicidade, ele não terá alegria, ele não terá prazer, ele não terá sentido se ele não conseguir, fora do contexto da fé, coisas que possam dar alegria para ele. Mas quando João escreve aqui, ele diz: eu estou falando tudo isso, que vocês precisam ter comunhão comigo, porque nós temos comunhão com o Pai, temos comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Nossas mãos viram, nossas mãos tocaram, nossos olhos viram a palavra viva. Nós temos autoridade para falar sobre esse assunto com vocês, para que vocês comecem a sentir alegria nisso que nós temos. Então, assim, esse é o propósito da carta. Vocês precisam encontrar um sentido para a vida de crente. E tudo que ele vai falar na carta, vocês, agora com essa introdução, quem não veio aos primeiros estudos, tem 2 vídeos na internet falando sobre isso, vocês podem procurar, ou pode ler a carta, né? Se não tem paciência de ver aqueles vídeos de 1 hora de estudo, vê a leitura, compara com o vídeo, a partir do pensamento que nós estamos te dando. Agora, para a gente ir lá para o capítulo 4, uma outra coisa. Quando ele fala do Pai, comunhão com o Pai e com o Filho, é porque ele vai defender o tempo todo na carta que Jesus Cristo veio em carne. Porque havia uma doutrina que questionava isso. Era o gnosticismo, doutrina que negava, ou doutrina que
tinha como princípio que a carne ou a nossa natureza humana não tem nada de bom. E não tem como Deus ser plenamente bom e justo e ter decidido habitar em um corpo de carne. O gnosticismo tem essa ideia. Diz que a alma no corpo está aprisionada. Isso é a doutrina do gnosticismo, que ainda hoje ronda aí alguns pensamentos. Que a alma é aprisionada no corpo, e a grande virtude da existência é libertar a alma do corpo. Porque enquanto a alma está no corpo, ela está aprisionada em algo que a priva de ser plena. Isso é gnosticismo. João escreve essa carta para combater essa ideia, que estava ganhando espaço dentro da igreja e criando raízes. Ele combate isso, dizendo que Jesus Cristo veio em carne, e quem se opõe a isso é a doutrina anticristã. Essa doutrina não é de Cristo, é o Espírito que se opõe à mensagem verdadeira, porque Jesus Cristo veio em carne. Então, assim, com esse pensamento, vamos ler o capítulo 4 agora juntos. Quer dizer, eu vou ler e vocês acompanham aí. Sim. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai-os se os Espíritos são de Deus. Vou ler de novo, que eu acho que eu li meio atrapalhado. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme
não é perfeito em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha que ensino simples de ouvir, difícil de pôr em prática, não é? Simples de entender, difícil de aplicar, entretanto, necessário para quem quer desfrutar daquilo que o Senhor trouxe. Eu não posso pegar esse trecho do capítulo 4 e separar do contexto mínimo que nós estamos tratando, que é essa carta de João, que começa dizendo que está escrevendo pela experiência que ele tinha com Deus, que há uma salvação que estava oculta na eternidade e que Deus trouxe até nós pela manifestação dele em carne, que é a revelação dele no Filho, para que nós pudéssemos desfrutar disso com essa orientação de como vivê-la, aguardando que ela se concretize. Então ele começa com aquele alerta que eu falei para vocês: não creiam em todo o espírito, porque a gente muitas vezes se impressiona com ideias, com eloquência de pessoas, né? Com a facilidade que uns têm de argumentar sobre alguns assuntos, e se você não tiver cuidado, você pode receber um ensinamento que tem uma aparência muito grande com a perfeição das Escrituras. Você pode receber ensinamentos que até sejam tirados da Bíblia. Você pode até ver pessoas lendo a Bíblia para vocês, só que dando uma interpretação afastada da verdade revelada pelo Espírito Santo para nós. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso ele começa: amados, não creiam em todo o espírito, mas prove se os espíritos são de Deus, porque já tem muitos falsos profetas se levantado no mundo. Ele não está falando de espírito fora desse contexto de pregação, porque ele está falando de um profeta falso. Consegue compreender isso? Você consegue perceber que o primeiro capítulo não está falando, que às vezes os irmãos pegam esse texto, nós que somos pentecostais, aí tira o texto do contexto para dizer assim: não creia em todo o espírito, pensando em manifestação de dons espirituais, no sentido, né, desse mover do espírito. Mas o texto não está falando disso, está falando de profecia falsa. Está dizendo: não creia em todo espírito, porque tem pensamentos que muitas vezes são colocados para nós a partir das Escrituras, que são diabólicos, demoníacos. Ah, pastor, ninguém usa a Bíblia dessa maneira. Usa. O próprio diabo usou a Bíblia assim para Jesus. Ou você acha que os argumentos que ele usava com Jesus, quando disse: está escrito, lança-te daqui, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Você acha que o diabo tirou essa ideia de onde? Foi das Escrituras. Só que ele distorceu o significado da verdade revelada para o interesse que ele tinha em tratar desse assunto com Jesus. E isso muitas pessoas têm feito e apresentado para a igreja uma doutrina que se afasta da verdade de Deus, se afasta do ensino que é conforme a doutrina, e ensina a Bíblia com interpretações que se afastam do propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E muitos dos crentes de hoje são afetados e contaminados por pensamentos de falsos profetas, e vão se acostumando a viver um misto de ouvir a verdade e ouvir esses falsos ensinamentos, que no caso de João,
ele está escrevendo isso para tratar de uma única questão que afetava a igreja. E hoje nós temos tantas. Concorda comigo, sim ou não? João escreve para a igreja para dizer assim, ó, cuidado com os falsos profetas. Ele está falando de gnosticismo, filosofia impregnada no pensamento dos homens, se enraizando na doutrina da igreja. É disso que João está falando. E hoje nós temos tantas doutrinas, tantos pensamentos, tantos falsos profetas ministrando heresias, e nós estamos recebendo. Então esse alerta é para nós. Não creiam em todo espírito. Não acredite em tudo que você ouve, porque tem muito falso profeta ensinando heresia. Muito falso profeta. Você tem que ter cuidado com o que você aprende, porque às vezes as pessoas dizem, pastor, estou estudando a Bíblia com fulano. E esse estudar a Bíblia com fulano hoje é uma coisa que é muito simplificada. Você pega um vídeo na internet, se identifica com a linha de trabalho de algum pregador, começa a ir nessa linha de pensamento dele, e quando você menos espera, você está tão contaminado pela falsa doutrina que ele coloca, e muitas vezes ela não é explícita, mas ela vai se enraizando no seu pensamento. Quando você menos espera, você já pensa como ele pensa, e está contaminado. Por isso que a gente tem que ficar atento. Qual é o espírito que move o que nós aprendemos? Entende isso? E a gente às vezes não se preocupa com isso. A gente vai vivendo a vida, às vezes vem para o culto de doutrina da igreja. Irmãos, e o culto de doutrina, ele é mais difícil pelo pouco tempo que a gente tem de conseguir construir alguma coisa em nós, do que a rotina que você tem no dia a dia, com os enredos que são criados nessas pequenas histórias de recortes que as redes sociais colocam na tua mente, até sobre Deus. São tantos fragmentos de informações que são colocadas à tua disposição todos os dias, que tua mente se cansa de receber tanta informação. Você às vezes acha que aquilo que você recebeu não teve nenhuma implicação na tua vida, no teu entendimento, mas aquilo fica enraizado inconscientemente em você. Ter cuidado com o espírito que está por trás daquilo que você aprende. E hoje tudo ensina. Celular ensina, computador ensina. Os falsos profetas não precisam sentar numa mesa com você para poder destilar suas heresias. Eles podem pela internet contaminar você. E você fica aí, vindo para a igreja e participa dos cultos de doutrina, que não tem aquele enredo bonito, como as parábolas de Jesus, para te ensinar sem você sentir. Porque as pessoas às vezes confundem isso. Elas acham que Jesus ensinava por parábolas, porque ele não queria que as pessoas entendessem. Na verdade é o contrário. As parábolas, as histórias têm o objetivo de fazer a ideia ser construída de maneira mais significativa. Essa é a ideia. Um filme afeta mais você do que você imagina que ele pode afetar. Às vezes você assiste um filme, assisti um filme, achei tão bacana. Assisti um filme, como é que é aquele filme que está aí, que ficou em cartaz aí uns meses atrás, Os Vingadores, eu sei lá, né? Tão bacana o filme, você não sabe quantas coisas aquele filme deposita em você, nos seus conceitos. Porque ele tem um enredo, e o ensino ele é objetivo, porque precisa ser devido ao tempo que nós temos. O ensino é objetivo, então você tem que fazer muito mais esforço para ouvir o que eu estou falando, os argumentos que eu estou te dando com base nas Escrituras, para que você possa construir algo por você e com o Espírito Santo te guiando e te orientando. Então precisa ser assim, porque todos os dias você vai ter contato com vários enredos, música e tantas outras coisas que tem um enredo que você nem percebe, e isso vai mudando você. Então eu destaquei esse pensamento de início: não creia em todo espírito, porque existe o espírito do erro. O versículo 3, o 2 diz assim: como é que você diferencia? Isso porque João estava combatendo o gnosticismo. Como é que você diferencia o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, porque ele estava combatendo o gnosticismo. E os gnósticos diziam
Jesus não veio em carne. Como os gnósticos diziam, Jesus não veio em carne, ele era o arcanjo Miguel, né? Que se revelou de maneira sobrenatural, foi visto como homem, mas ele era um anjo. Será que a gente não tem isso ainda por aqui hoje, rodando essa ideia? Tem ou não tem? Mas era essa a ideia do gnosticismo. Obviamente eu estou parafraseando com a ideia do arcanjo, mas a ideia era que Jesus tinha um corpo sobrenatural, era visto com os homens, mas não era um homem de carne. Ele realmente não morreu, dizia a teoria, porque ele não podia ter encarnado plenamente. Ele andou entre os homens, mas ele na verdade foi visto. Então a gente precisa se afastar dessa doutrina, porque ela nega a morte real de Jesus Cristo. Ele veio em carne, ele não tinha só aparência de carne. Leia Gálatas comigo, capítulo 4. Se você puder abrir aí, vai estar escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Se ele nasceu de uma mulher, ele é humano, porque todos que nascem de uma mulher são humanos. Fica claro isso? Sim ou não? Ele nasceu de uma mulher. Gálatas 4:4. Então essa doutrina de que Jesus era somente um anjo, tinha um corpo sobrenatural, ela é falsa. Ele nasceu de uma mulher, diz Gálatas 4, verso 4. A morte de Jesus Cristo foi uma morte real, ele não fingiu que morreu. Ele morreu de verdade. Ele morreu de fato naquela cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, você pode também ler aí, se você quiser acompanhar. Hebreus 10, aliás, Hebreus 2, verso 9 e 10. Eu vou deixar marcado aqui, eu vou ler com vocês. Hebreus 2. Vamos ler a partir do verso 5 em diante. Não do 8, vamos ler do 5. Vamos fazer uma leitura dessa parte de Hebreus falando sobre Jesus manifestado em carne. O verso 5 diz: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Ele está falando de Jesus aqui. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeita. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então Jesus de fato morreu. Amém? O verso 10 ainda diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ele está dizendo que era aquele o caminho da redenção dos homens. Verso 11: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos,
dizendo: anunciei-te o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos. E livrasse quantos? Todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Não vamos parar por aqui, você pode continuar essa leitura depois, para eu só justificar com você esse texto, mostrando para você que Jesus morreu de verdade, ele se tornou um homem de verdade, e ele precisava passar por isso, porque esse era o caminho a ser percorrido para a redenção dos homens. Era necessário que se fizesse assim. A Bíblia começa dizendo que Deus fez Jesus, ou seja, a natureza divina, tornou o seu filho, que é a natureza humana, menor que os anjos. Tem alguma dúvida que os anjos são menores que nós? Tem? Tem, né? Porque os anjos são maiores que nós hoje. Tá certo? É só para ver se vocês estavam acordados. Os anjos são maiores que nós. Se a Bíblia diz Deus o fez menor que os anjos, é porque os anjos são maiores que nós, pois habitam numa dimensão diferente da nossa. Então Jesus foi feito menor que os anjos. Por um período da vida de Jesus, 33 anos exatamente, Jesus Cristo experimentou a natureza humana em sua plenitude. Ele tinha todas as necessidades humanas que nós, os seres humanos, temos. E ele fez isso, nós vamos ver lá em João mais tarde um pouquinho, por uma razão bem específica. Experimentar tudo isso na pele. Porque ele precisava experimentar na pele para ser o substituto legal da pena que havia sido atribuída a nós, a mim e a você. A pena que foi atribuída a nós pela desobediência do primeiro homem foi aplicada sobre Jesus Cristo. E ele precisava ter um corpo igual ao nosso, para que experimentasse a punição no meu e no seu lugar. Quanto você consegue valorizar esse ato de amor e bondade de Deus para conosco? A gente às vezes nem pensa nisso, não é verdade? A gente às vezes se torna crente e não consegue pensar nisso durante muito tempo. Parece que nos primeiros dias da nossa conversão, isso fica vivo na nossa mente, dizendo: Jesus foi para o meu lugar na cruz. Ele foi no meu lugar para aquela cruz. Ele foi açoitado no meu lugar. Quando a gente diz foi açoitado, a gente diz assim, foi açoitado de uma maneira tão simples, como que tivesse sido algo indolor. A aflição que ele sofreu no corpo, não dá nem para comparar na agonia que ele declara na cruz: meu Deus, por que me desamparastes? Para experimentar no meu e no seu lugar, distanciamento de Deus com o homem, que nenhum de nós ainda sentiu. Nenhum de nós ainda teve a experiência dessa segunda morte, que foi aquela que ele experimentou no Calvário. Ele morreu 2 vezes ali. Ele experimentou 2 mortes, por mim e por você. Mas para que isso acontecesse, ele precisava ter vindo, como diz o texto, menor que os anjos, em um corpo de carne, e passasse pelo caminho que estava determinado que ele fosse, para a redenção de todos os que estavam escravizados e esperando a sua redenção. A salvação não é para todos, é para aqueles que esperam, aqueles que têm expectativas e recebem a salvação que o Senhor veio trazer. Ele veio como Salvador do mundo, mas não é por isso que todo mundo está salvo. Para ser salvo é necessário que você creia, porque a salvação não é uma coisa derramada liberalmente como a chuva cai sobre nós. Ele veio para salvar aqueles que estão oprimidos e escravizados
mas existem critérios que ultrapassam a simplicidade desse texto que eu estou lendo para você. Preciso crer e entregar a sua vida de fato para Ele. Só que tem um texto que a gente leu aqui, antes de voltar lá para João, que diz assim: ainda não vemos isso acontecer, né? A vida que a gente vive aqui na terra é de tanta injustiça, tanto sofrimento, tantas coisas, que essa redenção e conciliação que a gente vê que o texto propõe, a gente não vê, e o próprio texto diz assim: nós ainda não vemos, mas uma coisa nós vemos coroado de glória aquele que foi feito menor que os anjos. Jesus Cristo não existe mais menor que os anjos. Jesus Cristo já está glorificado. Ele existe agora como Deus bendito eternamente, amém, como diz as Escrituras. Ele existiu como Filho, e Ele existe como Filho hoje no sentido de testemunho vivo da nossa salvação. Ressuscitou para ser o nosso advogado, aquele que garante que nós temos direito à salvação, pelo preço que Ele como sacerdote e como sacrifício pagou. Isso nós temos que enxergar. Então esse texto que eu li para vocês é para te mostrar que Jesus de fato morreu. Ele de fato veio num corpo de carne e precisou experimentar a morte. O que aconteceu foi que Deus se privou por alguns anos de sua glória e de sua posição de majestade eterna, para que num corpo semelhante ao nosso, experimentasse todas as nossas fraquezas e substituísse perfeitamente aqueles que com medo da morte estavam vagando nesse mundo e agora entregaram suas vidas aos cuidados do Senhor. Amém? Então isso que eu queria que você visse. Agora, eu quero que você leia comigo João 15, verso 13. Evangelho de João 15, 13. Porque a gente vê o capítulo 5 aqui de 1 João, versículo 5, né? Aliás, é o 3 mesmo, que diz assim: vocês já venceram o maligno. Diz assim o versículo 3, ó: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, que vocês já ouviram que há de vir, e já está no mundo. Aí o 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Esse texto, quantas vezes esse texto foi usado por você, por nós, para dizer assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, pensando em dificuldades a serem superadas? Quantas vezes você usou esse texto, citou esse texto assim? Você que lê a Bíblia. Certo ou errado? Se a gente fosse fiel à Escritura, esse texto não fala de luta. Esse texto está falando, tem uma doutrina enraizada do mundo, conceituada pelas pessoas do mundo, que afastam as pessoas da salvação de verdade, está impregnando a vida das pessoas. Esse é o espírito do anticristo, que está no mundo, enraizado no mundo e tentando afastar você de Deus. Aí ele diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e vocês já venceram isso. Ele não está falando de luta, ele está falando da doutrina. Certo? Vocês já venceram isso. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vocês venceram isso por causa da presença do Espírito Santo em vocês. O mundo está em... Hoje tem muito mais doutrinas loucas e hereges espalhadas por aí do que tinha naquela época. Mas João está falando aqui da doutrina. Vocês já venceram o mundo por causa do Espírito, filhinhos. Diz assim: do mundo são. Verso 5, aliás. Do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Por que a doutrina deles é interessante? Porque eles são do mundo. Tudo que eles falam tem sentido para quem é do mundo. Tudo que eles falam tem sentido para quem não consegue ter um coração ensinável. Você precisa ter um coração ensinável. Você precisa ter um coração que se permite aprender coisas novas.
de Deus. Porque na maioria das vezes, as coisas que você aprende de Deus, elas te confrontam se você não é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de verdade não habita em você. Se o Espírito Santo de verdade não faz morada na sua vida e não te guia pelo caminho da verdade. Porque existe um pensamento que João está dizendo aqui, que está impregnado onde? No mundo. E fala das coisas que são do mundo, e o mundo ouve essas pessoas e essas doutrinas, porque existe sintonia entre eles, porque o que eles falam acha espaço em tudo que eles constroem, porque eles constroem com base em conceitos que não são da Bíblia e que não são de Deus. Esses conceitos são do mundo. Como são conceitos do mundo, que se apoiam na doutrina e nos ensinamentos que o mundo tem elaborado e está aí vendendo facilmente para as pessoas, através de filmes, através de músicas, através de histórias, através de séries. Esses pensamentos que hoje, diferente do problema daquela época, esses pensamentos de hoje, que também são preocupação nossa, estão aí sendo ensinados para vocês. E quando João está dizendo aqui, eles são do mundo, por isso o mundo os ouve. Aí eu fico preocupado conosco, que a gente é crente, a gente é de Deus. João disse que a gente é de Deus. Ele disse isso, você leu comigo, leu ou não leu? Nós somos de Deus, nós não somos do mundo. Mas se nós somos de Deus e não somos do mundo, por que às vezes o mundo tem tanta força de enraizar seu pensamento em nós? Porque quando ele está dizendo aqui, ele parece que faz uma separação, dizendo assim, eles são do mundo, por isso falam coisas do mundo e o mundo ouve a eles. Só que às vezes nós, se não tivermos cuidado, vai acontecer comigo isso também que acontece com o mundo. A gente está na igreja, canta música de crente, faz oração de crente, lê a Bíblia de crente, mas quando a gente está fora daqui, os conceitos que movem a nossa vida não são de crente e não são de Deus. Consegue compreender o que eu estou falando, sim ou não? Ei, esse estudo está triste, vamos mudar para outro estudo? Vamos? Está entristecendo vocês? Não. Se quiser a gente muda. Vamos mudar? Vamos dar uma pausa aqui para um assunto mais empolgante? Tá bom assim? Não pode mentir, hein, gente? Sabe que mentir é pecado? Quem está gostando, diga amém. Teve gente que ficou calado aí. Foi você? Brincadeira, Larissa. Nós vamos continuar. É só para vocês despertarem, porque eu sei que o assunto é sério, e sendo sério, causa desconforto. Mas se você tem um coração ensinável, se você quer olhar para a Escritura, você vai perceber que eu não estou inventando nada para você. O que eu estou te expondo é o que está escrito, o que eu estou mostrando é o que está na Bíblia. Não estou aqui inventando minhas ideias, estou te mostrando fatos e mostrando a razão e de onde elas nascem. Tá certo? Então eles são do mundo, por isso o mundo fala das coisas que são do mundo, e quem é do mundo ouve. Então cuidado, porque tem muitas doutrinas que estão sendo ensinadas por aí, e você às vezes vai sendo ensinado sem perceber, porque o jeito que o mundo te ensina, não é te dando palestras, é usando ferramentas que muitas vezes você nem acha que está sendo ensinado, vendo filme, vendo série, vendo videozinho no TikTok, vendo videozinho no Instagram, você está sendo ensinado ali. Quando você menos esperar, você não crer mais na palavra de Deus do jeito que ela está escrita, porque te deram várias interpretações a respeito do que está escrito, e você, sem sentir, foi construindo um jeito diferente de enxergar as Escrituras. E quando alguém vem te mostrar a Escritura como ela está aqui nos sendo exposta, isso é no mínimo cansativo, para não dizer outras coisas. E estudar a Bíblia com esse pastor é muito chato. Não é porque ele não tem aquela palavra empolgante, mas eu gosto das coisas corretas, inclusive, principalmente, a ministração das Escrituras. Ninguém tem o direito de falsificar o que está escrito e colocar o seu próprio pensamento. Amém? Então a gente precisa aprender a palavra, e tem que ter cuidado com os conceitos do mundo que estão aí sendo enraizados em você. Aí quando você recebe uma palavra como essa, começa a te incomodar. Não, isso não é bom, isso aqui desconforta, isso aqui não é bom.
pensamento do mundo. Quantas filosofias tão parecidas com as coisas de Deus estão por aí? Principalmente no meio da psicologia, psicanálise, né? Essas mentorias vazias de Deus que são até vendidas aí mundo afora. Vou dizer uma coisa para você, queridos, cuidado com isso, tá certo? Cuidado com isso. Essas mentorias, essas loucuras, às vezes disfarçadas aí de cuidar da doença que afeta a humanidade nesse tempo de maneira intensa, elas são perigosas para a nossa alma. Então, faça uso com prudência. Amém? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Então João estabelece aqui no verso 5 e verso 6 uma fronteira. Leia o verso 5 e o verso 6 aí. Quem pode ler para mim enquanto eu bebo água? Para a gente só terminar com isso aqui e passar para frente. Passar a fronteira aí. Então existe o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Existe quem ouve o mundo e fica satisfeito em ouvir. E existe quem não ouve nós, ou quem não ouve a nós, e fica incomodado em ouvir. E qual é a razão, segundo esse texto que nós acabamos de ler? Quem se inclina para as coisas do mundo é porque é do mundo. E para ser do mundo não precisa estar fora da igreja, basta ter inclinações para lá. Porque tem crente que é mundano, não tem? Ah, não é mundano porque está vivendo uma vida moralmente deplorável ou estranha. É do mundo porque se inclina para os conceitos do mundo. E tem crente que é de Deus, servo de Deus, que se inclina para as coisas de Deus. João diz assim: nós somos do mundo, nós somos de Deus e falamos de Deus, e quem é de Deus nos ouve. Eles são do mundo e falam das coisas do mundo, e quem é do mundo os ouve. Então existe uma fronteira que você precisa ter cuidado para não passar para o lado errado. Amém? Então ele termina essa explanação aí, mas eu queria, antes de falar sobre isso, de entrar no texto, dizer assim: negar o amor de Deus, que é o texto que eu ia ler com você lá em João. Negar o amor de Deus é uma das coisas mais perigosas que existe. Como aquela doutrina que João combatia negava que Jesus veio em carne, ela negava a morte de Cristo. E a morte de Cristo é um dos maiores sinais do amor de Deus para conosco. Leia lá João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, é de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Então a maior prova do amor de Deus é a morte de Jesus Cristo. Então Jesus morreu de verdade, tá certo? Essa é a maior prova, Jesus morreu de verdade. Agora, continuando lá na epístola, no capítulo 4, verso 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. A gente chegou aqui ao seguinte ponto. João encerra essa defesa doutrinária, né, a respeito do que se ensina sobre Deus, e entra em uma parte prática da nossa vida. Amemos uns aos outros. Mais uma vez ele toca no assunto do amor, porque o amor é de Deus, e quem é nascido de Deus e conhece a Deus, ama. Você precisa identificar a sua capacidade de amar. Nós precisamos identificar isso, porque isso é o sinal de nós termos nascido ou não de Deus. Você lembra do que Jesus falou para Nicodemos? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vida cristã sem novo nascimento é uma ilusão. Vida cristã somente convencido da teoria sobre Deus é uma perda de tempo. A vida cristã teórica é uma coisa vazia. Lembre que quando eu comecei a ler as primeiras palavras dessa carta, João disse: eu estou escrevendo isso para que o seu gozo se cumpra, para que você seja feliz sendo crente.
E você só vai ser feliz sendo crente se você entender como é que um crente vive. Se você encontrar sentido para viver o que Cristo propõe que você viva. Não, você vai ser um crente cansado, sofrido, amargurado, como muitos crentes que vivem por aí de cara feia, achando que santidade é andar com cara de choro. Santidade não é isso. Não é que eu tenha cara bonita também, mas assim, essa é a única que eu tenho. Mas santidade não é cara de choro. Você pode ser feliz sendo crente. Na verdade, só tem um jeito de você ir para o céu, é você encontrar felicidade e ser crente. Se você precisa, sendo crente, de coisas para te fazer feliz, e quando você vem para a igreja, você vê, oh meu Deus, é uma penitência. Queridos, lamento, você está no lugar errado. Ou você ainda não conseguiu construir uma relação com Deus que possa te dar sentido. Porque tem gente que para vir para a igreja é uma luta, irmão. Ou não é? É luta. E hoje é culto. Eita. E pensa que foi fácil para nenhum de nós vir para cá? Não é fácil para ninguém, gente. É decisão. Eu sei que vocês, como eu, têm dificuldades para resolver durante o dia. Mas a gente precisa fazer a escolha certa, de nos movermos para o lugar onde a gente desfruta de comunhão, onde o Espírito nos ensina e nos instrui. Amém? Então, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Novo nascimento é o único jeito de ir para o céu. Novo nascimento é o único jeito de você viver o projeto de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Se você não nascer, não adianta. E o que é que Nicodemos dizia para Jesus? Nicodemos dizia: nós sabemos que tu és o mestre vindo de Deus. Temos certeza pelas evidências dos milagres que o Senhor opera. Ninguém pode fazer as maravilhas que tu fazes se Deus não for com ele. Sabemos que tu és o Cristo. Jesus para a conversa com Nicodemos, ele dá um freio nos argumentos de Nicodemos, dizendo assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que isso tem a ver com nós sabemos? O que isso tem a ver é Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, de nada adianta tudo que você sabe, se você não estiver disposto a nascer de Deus. Você precisa nascer de Deus. Todo crente precisa ter uma experiência de novo nascimento real. Essa experiência de novo nascimento real, ela não é uma fantasia, ela é uma decisão pessoal de querer ser de novo gerado pela semente incorruptível que é a palavra de Deus. Às vezes a gente coloca o novo nascimento em um patamar muito, digamos assim, subjetivo. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, e acaba esquecendo que a Bíblia também fala de ser de novo gerado em um processo que a palavra de Deus permite que ocorra em nós. Amém? A palavra de Deus permite, de novo gerado pela semente incorruptível, pela palavra de Deus. O que nos gera de novo é a palavra agindo em nós, pela ação sobrenatural do Espírito Santo. É isso que nos gera. Então, esse que é nascido de Deus tem capacidade de amar. Quem não nasceu de Deus não tem. E o grande desafio é saber o que é amor dentro dessa visão. Quem nasceu de Deus ama. E quem não nasceu de Deus, nós amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus. Então a gente tem que pensar nas nossas relações pessoais. Porque se nas nossas relações pessoais não existe amor, e não é amor de marido e mulher que a gente está falando, é o amor de Deus. Porque o marido e mulher podem se gostar com outro tipo de amor que não é o amor de Deus. É o amor de troca, o amor de afeto, que não tem a ver com o amor de verdade, que é o amor de Deus. O amor ágape é o outro amor. Pode haver amor ágape entre o marido e a mulher, mas muitas vezes a gente só resume o amor a esse estágio do relacionamento. Filho-pai, marido-mulher. Esse amor que é de Deus, que a gente precisa experimentar e praticar, é o amor ágape. É aquele que não depende do afeto que eu tenho, porque é muito fácil eu olhar para o meu filho com afeto e sentir amor de pai para o filho, para minha filha.
Não vou dizer que sim, mas é provável que meus filhos olhem para mim com afeto e sintam por mim amor de filho para um pai, que no grego a gente chama de filéu, né? Esse tipo de amor. O amor entre um homem e uma mulher é no grego usado uma expressão chamada eros. É possível que um homem se atraia por uma mulher e uma mulher por um homem e sinta esse amor, mas esse não é o ágapau, que é o amor de Deus. Nós devemos amar porque o amor é de Deus. Ele está falando desse nível de amor muito mais elevado, que não depende de troca. Paulo fala no capítulo 12 que o amor tudo suporta. Olha que coisa interessante. O amor tudo crê. O amor não busca os seus próprios interesses. Então o amor de Deus é um amor muito elevado. E é esse amor que a Bíblia nos convida a experimentar aqui em João. Amém, queridos? E a gente tem dificuldade de viver esse amor. Você acha que aquela pessoa que não tem capacidade de amar com esse amor conhece a Deus? Pois é exatamente isso que a Bíblia diz. Quem não ama não conhece a Deus. Então assim, a incapacidade de amar reflete a falta de conhecimento de Deus. Eu não estou falando de amor no sentido de afeto, estou falando de um amor mais elevado que é o amor de Deus. Mas por quê? Porque Deus é amor. Mas se Deus é amor e eu conheço a Deus e todo o seu projeto com relação a mim, que a Bíblia diz não que nós tenhamos feito nada que merecêssemos, mas Ele nos amou primeiro. Se eu não conheço esse Deus, se eu não amo, é porque eu não conheço esse amor desse Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Aí ele vem, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. Olha que projeto glorioso de amor. E o que é que nós fizemos para merecer isso? Nada. Sabe o que é que diz lá em Efésios? Lá em Tito? Que não foi pelas obras que fizemos. Nada que possamos fazer nos torna digno do que Jesus fez conosco. É só o amor de Deus, que muitas vezes a gente só conhece de teoria. Que a gente não experimentou isso dentro do nosso coração, sentindo o quanto nós éramos ruins, quanto nós estávamos perdidos. E mesmo assim, Deus veio ao nosso encontro. Eu em poucas vezes testemunho como eu me sinto, porque muitos de vocês começaram a vida de crente muito novos. Eu comecei um pouco tarde. Eu tinha 20 e poucos anos, 26, 27 anos. Hoje eu tenho 51, né? 50 e alguns anos. E eu experimentei uma vida distante de Deus, e eu sei que pessoa eu era. Então quando você sabe, considera onde você estava, e para onde Deus te trouxe, e você consegue olhar, eu consigo me ver no passado e perguntar, como Deus se interessa por alguém assim? Essa era a minha pergunta. Porque, gente, eu ainda hoje me lembro de como eu era e pergunto a mesma coisa, como Deus se interessa por alguém assim? E mesmo eu hoje, lutando para ser melhor, ainda não atingi o que eu deveria atingir diante de todo o amor que o Senhor manifestou por mim. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Tudo que eu tenho feito, as pessoas dizem, pastor, o senhor vai aguentar esse ritmo? Vai aguentar as responsabilidades? Eu disse, irmão, o mínimo que eu faço é dedicar os dias que eu tenho na minha vida a servir a Deus na obra dEle, pelo benefício que Ele trouxe à minha alma. É o mínimo. Pelo amor que Ele revelou para comigo. É o mínimo que eu faço. Se eu não aguentar, Ele vai me parar. Mas enquanto eu aguentar, eu estou no caminho. Não que isso venha pagar a minha dívida, porque a minha dívida quem pagou foi Ele. Isso é só minha postura de gratidão por enxergar o amor de Deus que o texto está falando aqui em João. Ele entregou Jesus no nosso lugar. O amor de Deus está nisso. Não depende de nós amarmos a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação do nosso pecado. Então, não depende de quanto nós o amamos a salvação chegar até nós.
é quanto Ele nos ama. Se a gente entende o amor de Deus nessa dimensão, a gente não vai ter dificuldade de amar o próximo. A gente só vai ter dificuldade de amar o próximo se a gente não compreende o amor de Deus nessa dimensão. Se o que a gente conhece de Deus é uma teoria influenciada pelo mundo, e não como João está dizendo aqui, nós somos de Deus e falamos das coisas de Deus, e quem é de Deus nos ouve, tá? Não perde de vista o que eu falei para você antes. E ele está falando uma série de coisas aqui que é de Deus ou é do mundo? É de Deus, né? Porque o amor é de Deus. E ele está dizendo que quem conhece a Deus e tem essa visão da dimensão do amor de Deus, tem que amar o outro. Se Deus nos amou assim, a gente tem essa visão, a gente, está aqui escrito no verso 11, né? Ou não está? Leia aí, confere aí, porque às vezes eu faço assim e não está, né? Exatamente isso. Amado, se Deus nos amou desse jeito, qual o mínimo que a gente faz? Está escrito aqui, amar o outro, correto? Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Eu nem li para você algumas outras coisas sobre o mundo, mas vamos seguir. Ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e o amor de Deus está perfeito nisso. Você já viu Deus? Qual é o jeito que a gente tem que mostrar que ama a Deus? Amar o próximo. Porque Deus não está em nós? Em nós não quer dizer em mim. Em nós não quer dizer só em você. Em nós quer dizer em cada um de nós, quando nós permitimos que Ele habite em nós. E se Deus de fato habita em cada um de nós, a gente vai amar uns aos outros por causa disso. Isso é o jeito que a gente tem de amar. É nisso que nós conhecemos que estamos nele e Ele em nós, pois Ele nos deu o seu Espírito. Tem gente aí no entendimento que essa vida de busca do Espírito Santo, de ver o Espírito Santo habitando em nós, só está relacionada a uma experiência emocional que acontece no culto. Mas o Espírito Santo em nós, entre outras tantas coisas, dá uma demonstração nesse texto, que é a nossa capacidade de amar. Percebe isso? Nós conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. João volta a falar da doutrina. Qualquer que confessar que... E nós... Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Você crê no amor que Deus tem por você? Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Aí tem uma coisa que acontece aqui, vai ter um julgamento. Então a questão de amar ou não amar, de ser cheio do seu Espírito, para ter capacidade de viver isso, tem relação com o dia que estaremos diante dele na condição de juiz. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo traz consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Você tem medo? Você tem medo? Eu vou deixar você com esse pensamento, para ver o quanto você precisa se aperfeiçoar.
Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Então a atitude de amar não foi minha, não foi sua, foi de Deus. E a gente precisa desenvolver amor por Deus que nos tire o medo. Porque o medo carrega embutido nele penalidade e juízo. E o amor não. E a relação que muitas pessoas têm com Deus não é uma relação de amor. Porque ela nem ama a Deus, nem ama o próximo. Ela se submete a uma carga de jugo, onde elas vivem as regras do Velho Testamento com uma linguagem de Novo Testamento. Estão compreendendo o que eu estou falando? Cuidado para você não ser um crente que vive sem a experiência do amor de Deus, de saber que Deus te ama, e por saber que Deus te ama, por uma iniciativa dele, sem nada de virtude em você, poder motivar o seu amor, que vai se refletir no amor que você sente pelos irmãos, porque Deus habita em nós. É o jeito que você tem de viver uma vida na fé que ultrapasse uma vida muito parecida com os judeus vivendo a lei no Velho Testamento. Porque muitos de nós somos crentes no Novo Testamento e a nossa vida com Deus é uma vida baseada somente na obediência de regras. Obedecer então não é necessário? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a obediência pela obediência e a regra pela regra era vivida no Velho Testamento, e isso não teve o poder de aperfeiçoar o homem. O que nós precisamos desenvolver são estágios de desenvolvimento que nos permitam, talvez, começar com uma obediência sem significado ou sem sentido para nós, mas que consiga nos levar até o ponto de amar a Deus intensamente, por entender a proporção do amor de Deus, a dimensão do amor dele, derramado para com nossa vida, para nos dar capacidade de viver na presença dele. Quando a gente entender isso, aí a gente vai obedecer, mas porque nós o amamos. A gente vai amar porque Ele nos amou primeiro, e a gente tem talvez a compreensão da dimensão desse amor que muitas vezes nós não temos, e por isso não amamos com a mesma proporção. Está entendendo? A gente tem dificuldade de viver o amor de Deus porque a gente não tem a experiência do amor de Deus, e é preciso buscar a experiência de amar a Deus. E nós amamos a Ele porque Ele tomou a iniciativa de nos amar. Já pensou? Tenta pensar agora, eu vou te dar uma imagem. Pensa em Deus como um homem, como uma pessoa que você simpatiza pelo menos. Essa pessoa te encontra na rua, olha para você, te dá um sorriso, abre os braços e vai na tua direção. Ele tomou a iniciativa de te abraçar, de te acolher. É nesse sentido que a Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Você talvez estivesse ali com vergonha, acabrunhado ou acabrunhada, e Ele olhou para você, e você talvez com vergonha de você mesmo, e Ele olhou para você e abriu os braços para te acolher. Essa é a visão que você precisa construir do amor de Deus. Ele olhou para você e quis te acolher. E quando você não consegue ter essa visão de que Ele tomou a iniciativa, você não valoriza, e aí fica regra pela regra, regra sobre regra, como diz a Bíblia, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, se enlacem, se quebrantem e sejam presos. Às vezes a gente fica só nisso, só nas regras e se aprisionando pelas regras. Vamos tentar entender o amor de Deus e conhecer a sua vontade, conhecer as suas leis no Novo Testamento e obedecer porque nós o amamos. Eu já disse para vocês que o que Jesus propõe que a gente faça em termos de obediência no Novo Testamento, se a gente não busca conhecê-lo, não vai ter sentido para nós fazer o que Ele manda, porque é muito mais pesado do que era para os antigos. É muito mais pesado. Lembra daquela fala de Jesus? Ouviram o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Então, se a gente não amar esse Deus, a gente não vai encontrar sentido para obedecê-lo. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Porque tem gente demais dizendo isso, né? Cantando na igreja. Já pensou você cantando aí no seu lugarzinho, né? Que ama Jesus, que adora Jesus, e sua expressão de amor para com seu irmão às vezes não condiz com o que você fala?
Recebam essa palavra, grifem e guardem no seu coração. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão que vê, como vai poder amar a Deus que não vê? Guarda isso aí. A única forma de você mostrar que ama a Deus é amando o seu irmão. Tem irmão aí do seu lado, aprende a amá-lo. Ah, pastor, mas não é fácil amar meu irmão. Difícil. Não precisa ser fácil. Não é sentimento, é ordem. Certo? Porque o amor de sentimento é de homem e mulher, de pai e filho. O de Jesus para conosco é uma ordem, é um mandamento, maior mandamento. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o amor de Deus. Nós temos esse mandamento de Deus, o versículo termina assim: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Deus abençoe você. Nós terminamos aqui